Messias, o Pacheco vai ser o indicado para o STF? Quais as chances do Pacheco agora chegar ao STF depois da derrota do Messias? O que vai acontecer? Quais são os próximos passos? Eu vou tratar disso agora. Bom, o papo das redes é esse. A gente está ouvindo que o Pacheco, como é um candidato do Alcolumbre, o Alcolumbre com certeza contribuiu para a derrota do Messias, tanto que durante ontem a votação, né, todo mundo viu o Alcolumbre quase eufórico, vibrando ao dar o resultado da derrota do Messias. Então o Alcolumbre contribuiu. A gente sabe que o Pacheco era o candidato do Alcolumbre. A conversa que existe aqui dentro do STF, o próprio Moraes gostaria de que o Pacheco fosse o indicado. E o Lula, talvez, ele quisesse indicar alguém que passasse, para ele não ficar tão mal na fita. Dentro desse contexto, as redes, os analistas começam a dizer, o Pacheco vem aí, o Pacheco vem aí. Por outro lado, o Alcolumbre está dizendo, não vou permitir que ninguém seja indicado durante esse governo. Quem que está certo? Quem tem a razão nessa história? Veja só, o ponto é o seguinte, o Alcolumbre, ele sabe muito bem, nesse momento, o Alcolumbre sabe muito bem que o Pacheco, se for o nome a ser indicado pelo Lula, isso vai favorecer ao governo Lula. E aí o Alcolumbre, ele deixa de poder ter algum tipo de aliança com a oposição. Está formada nesse momento, ainda que pontualmente, algum tipo de diálogo entre Alcolumbre e a oposição. Talvez o Alcolumbre faça o seguinte raciocínio, se eu forçar o Pacheco agora, eu apenas estarei dando uma vitória para o Lula e com isso, se o Lula cair, se o Lula não ficar, se o Lula não ganhar as eleições, eu fico mal com a oposição no ano que vem, se eu conseguir me eleger. E talvez para o Alcolumbre valha a pena deixar para o ano que vem a negociação do nome do Pacheco. O próximo governo, sendo de direita, e provavelmente será, porque nós tivemos ontem uma antecipação do fim do governo Lula, provavelmente o Alcolumbre possa pensar assim, vou deixar para o próximo governo a negociação sobre o Pacheco. Vai ter muitos outros ministros para serem nomeados. O próximo governo vai nomear talvez 3 outros nomes. Claro que então talvez o Pacheco possa entrar nesse balaio. Com isso eu deixo de negociar com o Lula esse ano a aprovação do Pacheco e passo a negociar no ano que vem a aprovação do Pacheco com a oposição. Fico bem com a oposição, que vai ganhar, que vai ser renovada dentro do Senado, faço uma aliança com essa oposição e o Pacheco vai entrar de qualquer jeito, se isso custar para mim, Alcolumbre, algum tipo de negociação. Ou seja, talvez ele prefira negociar com a direita, vocês entendem, daqui para frente, já que o Lula está para sair, do que com o Lula. O próprio nome do Pacheco, seria uma aliança nova entre a Alcolumbre e a oposição para que o Alcolumbre sobreviva, para que o nome do Pacheco entre depois e para que o Lula, que já está em fim aí de festa, fim de carreira, está no fim do baile, está apagando a luz, não tenha a interferência mais dentro desse próximo mandato do Alcolumbre, do Senado e etc. Então, o que o Alcolumbre fez foi contribuir para a derrota do Lula, para a derrota do governo Lula. E se ele firmar essa aliança com a oposição, ele sobrevive durante o próximo governo, ele talvez consiga erguer o Pacheco numa negociação eventual, alguma troca com a direita, sabe-se lá qual, e com isso a direita ganha força dentro do Senado. Vai ter a maioria, o Senado vai ser renovado. Talvez o Alcolumbre ache que ele quer ficar bem com essa oposição. Pode ser isso, ou seja, o Pacheco, meus caros, ele não é um nome que está fora do balaio, mas muito provavelmente está fora do balaio nesse ano. As pessoas dirão, mas o STF não vai sofrer com isso, o STF não vai, o Moraes não fica desprestigiado. Eles querem desprestigiar o Moraes, eles querem dar uma lição também no STF. Aí outros perguntarão, mas isso não vai fazer o STF ficar mal com 10 apenas? Se hoje tivesse 10, 9, 8, dá na mesma, eles votam em bloco, é a ala da banda podre contra a ala flexível, que vai para lá e para cá, e contra os isolados, que são Mendonça e Fux. Essas são as alas dentro do STF. Eles votam em bloco. Portanto, meus caros, ou votam isoladamente e sabem que não vão ser aprovados por mais ninguém. Portanto, com mais um, com menos um, com 10, com 11, com 5, com 3, não faz diferença
mais dentro do STF. Quantos ministros existem? Não creio, portanto, que virá o Pacheco agora. O Pacheco agora fortaleceria apenas ao Lula. Creio que o Pacheco virá, talvez no próximo governo, por algum tipo de aliança do Alcolumbre, apoiando a oposição, dando força à oposição e estando dialogando com a oposição num Senado novo. Isso pode acontecer. Vamos aguardar. Meus caros, hoje eu vou fazer uma live sobre essa história toda, sobre a sabatina, uma live na minha comunidade, uma live fechada para os membros da minha comunidade.